Parte 5. Era madrugada quando o mensageiro de Constantino alcançou os portões de Bizâncio. Constância, que se recuperara quase completamente do triste incidente com o marido, deu um pulo na cama e sentou-se, tremendo, assustada. Ofegante, tirou o pequeno crucifixo que trazia junto ao peito e suplicou: Mestre Jesus, socorra-me e a minha família. Meu coração está opresso e me diz que algo sombrio está para acontecer. Ajude-nos, por favor. Sem compreender por que a dor no peito a oprimia tanto, não pôde conter as lágrimas que lhe desciam pela face alva. Pedindo repetidamente socorro de Jesus e de seus enviados, ela finalmente conseguiu acalmar-se e voltou a se deitar. Entretanto, por mais que tentasse, não conseguia conciliar o sono, e revirou-se na cama até o sol brilhar intenso no céu do Mediterrâneo. Assim que adentrou os portões da fortificada cidade, o mensageiro do Augusto do Ocidente deu de comer ao seu cavalo e descansou brevemente. Tinha ordens de seu general para retornar com a resposta de Licínio tão logo a obtivesse. Quando o dia amanheceu, 2 soldados da guarda pessoal do imperador vieram buscá-lo. O imperador Licínio irá recebê-lo agora. Acompanhe-nos. Prontamente o mensageiro o seguiu até o imperador. Ajoelhado diante do grande general, que dividia o poder do Império Romano com Constantino, o jovem permaneceu calado, aguardando as instruções do soberano, que depois de longo silêncio indagou: O que quer, Constantino? Os sarmatas ameaçam nossa fronteira, senhor, e Constantino pede autorização para cruzar seu território, a fim de surpreender o inimigo, antes que esse avance sobre Roma. O quê? Que estratégia ridícula é essa de seu imperador? O que ele pretende? Vamos, responda. Sem erguer os olhos, o rapaz apenas disse: Eu não sei, senhor. A única orientação que recebi foi para pedir-lhe autorização e retornar imediatamente com sua resposta. Licínio sorriu, cínico, e insistiu: Não sabe? Tem certeza? Vociferou então, com o rapaz: Vamos? Diga o que Constantino planeja. Você não é um soldado? Deve saber, então. Trêmulo, o rapaz redarguiu: Eu não sei, senhor, apenas cumpro ordens. E por que Constantino planeja atacar os sarmatas por minhas terras? É certamente o caminho mais longo. De certo, ele planeja algo contra mim. Licínio levantou-se e caminhou até a janela da ampla sala. Ficou longo tempo em silêncio, olhando pela janela. Depois, aproximou-se do rapaz e, encostando a cabeça na dele, segurou-lhe a face com uma das mãos e gritou com violência: Sei muito bem o que ele planeja. Vou esperá-lo muito bem preparado. E quanto a você, meu rapaz, se quiser fixar residência aqui a partir de agora, será poupado de longa e dolorosa viagem. O jovem soldado fitou o general, que naquele momento ele parecia ainda mais alto e mais forte, antes de responder com estranheza: Não posso, senhor. Meu general me aguarda. Com ar prepotente e arrogante, Licínio ordenou: Pois bem, que assim seja. Quero dar uma resposta contundente ao seu senhor. E chamando um de seus homens, ordenou: Levem-no ao poste. Sem chibatadas, depois deixem-no partir. O rapaz fitou o imperador com os olhos arregalados, mal acreditando no que escutava. Sabia que Licínio era um general duro e muito experiente, mas jamais esperaria tal atitude de um outro soldado. Sem dizer palavra, foi arrastado pelos guardas e chicoteado impiedosamente. Depois, colocaram-no sobre o cavalo e mandaram-no partir. Embora muito machucado, ele conseguiu conduzir seu cavalo até a divisa dos domínios do Oriente com os do Ocidente. Foi socorrido pelos colegas e logo acomodado em um leito, para receber tratamento. Antes de ficar inconsciente, disse com enorme esforço: Ele não permitirá. O general, que pessoalmente o auxiliava, acalmou o rapaz. Nós já sabemos. Agora, descanse. Logo o soldado ficou inconsciente, e depois de 2 noites naquele estado, não resistiu aos ferimentos, que, associados à longa jornada, ceifaram-lhe a jovem vida. Alguns dias depois, Constantino chegou ao acampamento, com seu exército já arregimentado, e ordenando que todos os seus melhores homens,
espalhados pelo império, se juntassem a ele para a batalha iminente. Policarpo, o general responsável pelo acampamento próximo à divisa, detalhou o estado em que o jovem chegara. Cheio de ódio, Constantino fê-lo repetir a narrativa a todo o acampamento, e ao final, mostrando-se indignado, proferiu suas ordens da maneira mais eloquente. É por essas decisões arbitrárias que temos de tomar o reinado do Oriente das mãos de Licínio. Invadiremos Bizâncio e subjugaremos o imperador do Oriente e seus homens mais fiéis. Chega de agressões descabidas. Primeiro os cristãos, depois minha própria irmã quase morreu nas mãos desse monstro, e agora esse jovem inocente, que simplesmente cumpria ordens, deixando sua família por estupidez absoluta. Fez longa e calculada pausa, e depois concluiu: Não toleraremos mais isso. Sigam-me e seremos vitoriosos. Vou liderá-los pessoalmente nessa batalha, e ouçam bem o que digo: nós venceremos. Envolvidos pela emoção que as palavras inflamadas de Constantino lhe causavam, eles gritaram, liderados pelos homens de confiança do imperador: Ave César, único imperador de Roma! Constantino fitou seus homens e ovacioná-lo e emocionou-se. Eram mais de 100.000 homens a gritar diante dele. Sentia com todas as forças que venceria Licínio e se tornaria o único imperador. Era esse, agora, seu propósito. Toda a sua força estava voltada para esse fim. Retirou-se com seus generais, para organizar o ataque que fariam em breve a capital do Oriente. Durante vários dias o exército de Constantino avançou mais e mais, rumo a Bizâncio, cidade que pretendiam dominar e ocupar. De fato, Constantino desejava fazer dela a sede de seu império, famosa pela posição estratégica que ocupava. Desde muito havia despertado o interesse do grande general. Quanto mais avançavam, mais crescia o número de soldados. Acampavam à noite, e mal o dia amanhecia, todos se punham a caminho. Superaram o frio e regiões de difícil acesso, mas foi às margens do rio Ebro, pouco distante de Bizâncio, que foram obrigados a parar, dada a violenta correnteza que dificultava a travessia dos 120.000 soldados, entre homens de infantaria e cavalaria. Constantino determinou que acampassem. É inútil avançarmos agora. Precisamos entender bem a situação do nosso oponente. Passaremos essa noite aqui. Marco observou preocupado. Acho bom mesmo descansarmos. Os homens estão exaustos, pois ficaremos aqui por hora. Marco, quero que envie uma pequena tropa de seus melhores homens. Pequena mesmo. 2 ou 3, para que verifiquem a situação logo após o rio. Precisamos saber exatamente a situação de Licínio. Atendendo de pronto a ordem de seu imperador, Marco retornou algum tempo depois informando: Estão a caminho. Enviei 3 de meus melhores soldados. Ótimo. Aguardaremos o retorno deles. Quero que montem vários turnos de descanso e que metade dos homens esteja sempre desperta e em alerta. Licínio pode atacar a qualquer momento. Marco indagou surpreso. Acredita mesmo que ele planeja atacá-lo, senhor? Acredito que um homem desesperado seja capaz de qualquer ação. Ao final da tarde seguinte, os 3 experientes soldados retornaram trazendo informações precisas e preciosas, que foram logo levadas a Constantino. As tropas de Licínio ocupam as planícies de Adrianópolis. Estão espalhadas por terrenos elevados, o que definitivamente lhes garante vantagem pelas condições do terreno. Quantos homens? É grande demais o seu exército. Meus homens ficaram muito impressionados. Relataram que o campo está como coberto por formigas. São muitos homens. Garantem que excede em número nosso exército. Constantino ficou longo tempo pensando e depois ordenou: Iniciaremos a construção de uma ponte ainda de madrugada. Quero muitos envolvidos nessa construção. Metade dos homens deve se dedicar à empreitada. Os generais de Constantino o ouviam atentos. Jamais questionavam suas ordens ou suas estratégias, que muitas vezes não compreendiam, mas sabiam que ele já havia concedido àquele exército mais de 17 vitórias. Portanto, confiavam em seu general e o seguiram lealmente até a morte. Vários dias se passaram, e a ponte se erguia pouco a pouco sobre o rio. Naquela noite,
Ao despedir-se de seus homens, Constantino sabia que a hora de atacar havia chegado. Sabia que o oponente acompanhava suas manobras, e chegara a hora de surpreendê-lo. No meio da madrugada, mandou chamar seus 3 principais generais e ordenou: Quero um regimento com 5.000 arqueiros. Vamos atravessar o rio e nos embrenhar pela floresta densa. Surpreenderemos os homens de Licínio pela retaguarda. Eles não nos esperam. Meu objetivo é atacar o acampamento de Licínio. Os generais se entreolharam, surpresos pela ordem inesperada. No entanto, não ousaram sequer fazer qualquer comentário. Obedeceram de pronto. Sabiam que o elemento surpresa seria fundamental na ousada estratégia de Constantino. Antes de saírem, Marco virou-se para Constantino e perguntou: Permita-me saber se poderei estar entre os líderes desse ataque. Você e os demais, meus homens de confiança, e eu, pessoalmente vou liderar o ataque. Fazendo posição de sentido e olhando com profunda admiração para aquele jovem general que estava diante dele, Marcos se retirou. Ao sair da tenda de Constantino, cruzou com Crispus, filho mais velho do imperador, que entrou ansioso indagando: Vai sair a batalha, meu pai? Assim que os homens estiverem prontos. Quero acompanhá-lo. Seja paciente, Crispus. Tenho planos para você. Que planos, senhor? Dada sua habilidade náutica, quero poupá-lo para o possível confronto que teremos com a armada de Licínio, que ocupa o estreito de Helesponto. Temos de derrotá-lo no mar para poder aniquilá-los de fato. Não podemos correr o risco de desembarcarem e nos atacarem no momento em que tivermos para invadir Bizâncio. O que sabes sobre a armada? Sei que é poderosa, com mais de 350 navios grandes e bem equipados, ocupando todo o Helesponto. Fitando o rapaz como a desafiá-lo, o mais velho inquiriu: E o que você pensa sobre isso? O que acha? Pode vencê-los? Crispus pensou um pouco, depois continuou: Nossa frota é bem menor, é verdade, mas nossos homens são leais e corajosos. Aguardam suas ordens, prontos a obedecer. Tocando com a mão direita o ombro do filho, Constantino autorizou: Muito bem, meu filho, aguarde minhas ordens. Permaneça no acampamento, sua luta será no mar. Diligente, o rapaz assentiu com a cabeça e respondeu: Atenderei prontamente às suas ordens. Voltarei em breve com a vitória para prosseguirmos rumo à conquista definitiva de Bizâncio e à derrota final de Licínio. Quero que destrua completamente sua força náutica. Transforme-os em fumaça. Crispus tão somente respondeu: Pois assim será. Logo em seguida, Marco entrou e comunicou: Estamos prontos, senhor. Constantino vestiu a armadura, empunhou a pesada espada que o acompanhara em tantas outras batalhas, e, fitando-a como a conversar com ela, conclamou em voz alta: A vitória!